Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu sou o Guilherme Soares e hoje eu trouxe um gráfico que eu utilizo muito nos meus trabalhos. É um gráfico de histograma que eu faço muito nos meus trabalhos no Excel. Qual que é o objetivo desse gráfico? O histograma é um gráfico estatístico e ele é utilizado para distribuição. No exemplo de hoje, eu trouxe a seguinte situação para vocês. Eu tenho numa empresa, eu fiz uma pesquisa com diversos profissionais e eu trouxe as informações de ocupação, né? Então eu trouxe o cargo que a pessoa, a profissão que a pessoa utiliza, né? Que a pessoa tem hoje. Então eu trouxe professor, médico, engenheiro, o sexo e a idade. Então eu peguei esse montante e eu tenho aqui um a um. Então eu tenho um professor aqui, uma professora sexo feminino de 30 anos, um médico, uma médica de sexo feminino de 67 anos, um engenheiro do sexo masculino de 39 e assim por diante. Eu queria ver o resultado dessa pesquisa. Eu queria fazer uma distribuição por idade para saber quem mais respondeu essa pesquisa. E para isso eu vou utilizar o gráfico de histograma. Então eu vou fazer um gráfico que vai me mostrar qual foi as idades mais assíduas na minha pesquisa. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um recurso novo no Excel 2016 e eu vou mostrar como a gente vai trabalhar com ele, quais são as limitações que ele nos fornece. Então eu vim aqui em inserir, vou deixar clicado aqui dentro da minha tabela, pode ser na primeira linha, vou vir aqui em inserir e aqui nessa opção eu tenho um elemento novo aqui, ó. Vou deixar bem flexível para vocês verem aqui, ó. Esse elemento é um elemento novo no Excel 2016. É um elemento de histograma. Então eu cliquei aqui na primeira opçãozinha e ele já me deu uma sugestão. Eu vou expandir esse gráfico para a gente visualizar junto como é que ele montou o histograma para a gente, tá? Então eu vou expandir aqui e ele mostrou o seguinte. É, ele é bem, o gráfico de histograma por si só, ele é um gráfico também bem junto, então as colunas não têm necessidade de separar muito bem as colunas, e ele mostra aqui a distribuição da minha pesquisa por idade. Então ele já fez um cálculo automático aqui em 10 colunas. Então, de 18 a 23 anos, eu tenho essa quantidade de pessoas que responderam. E aqui, já batendo o olho, analisando o gráfico, eu vi que as pessoas que mais responderam minha pesquisa está entre 29,4 anos e 35,1 anos. Primeira coisa que eu vou fazer é vir com o botão direito dentro do gráfico e vou adicionar rótulos de dados, só para a gente ter a ideia de volume. Então, ele já trouxe aqui. Vou clicar aqui dentro do rótulo, vou vir em página inicial. E já vou aumentar esse número para ficar mais fácil a visualização, só isso, tá? Vou deixando uma fonte aqui 18. Então eu sei aqui, ó, que 65 pessoas estão entre 29,4 e 35,1 anos de idade que responderam a minha pesquisa. A idade assim quebrado, aqui como vocês podem visualizar aqui no eixo X, ela não está muito favorável, né? Se a gente for olhar aqui, ela não está muito favorável, né? Então, assim, a idade quebrada, ela não nos remete aí uma, uma exatidão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar isso no próprio gráfico. Eu vou selecionar aqui o eixo horizontal, com o botão direito do gráfico, eu vou aqui em formatar eixo. Vou formatar o nosso eixo horizontal. Ele vai abrir aqui algumas opções. O que eu vou sugerir? Que a gente consiga expandir essas opções, porque eu vou trabalhar com algumas coisas que estão ocultas. Então eu vou expandir aqui o nosso campo de formatação do eixo. Ele vai dar algumas opções aqui. A primeira opção que ele mostra é a opção eixo por categoria, ó. Se eu selecionar essa opção de eixo por categoria, ele vai alterar aqui nosso eixo horizontal para profissão, ó. Então, ó como ele ficou. Eu sei que as pessoas que mais responderam são os analistas, que não é o objetivo que eu tenho, mas também é uma situação que pode ocorrer no dia a dia de vocês. Então, se você quiser mudar aqui o tipo aqui da sua tabela, é só vir formatar eixo e escolher categoria aqui. Eu vou deixar no automático porque eu quero saber mesmo a idade das pessoas. Outra opção que a gente vai trabalhar aqui agora, largura do compartimento. Eu vou selecionar essa opção e
que ele vai mostrar pra gente? Que o Excel está fazendo um cálculo aqui automático em 10 colunas, ó, tá vendo? Aqui embaixo a gente vai entender que o número de compartimentos aqui são 10 colunas. Então o que ele faz? Ele tira uma média de idade aí para colocar em cada compartimento. E automaticamente ele ficou em 5,7. O que isso quer dizer? Que a idade aqui ficou quebrada, a idade máxima, ó, 23,7, depois de 26,7 a 29,4. Eu vou corrigir isso, mostrando para ele que eu quero idades de 4 em 4 anos. Então eu vou mudar esse 5,7 para 4. Vamos ver como é que o gráfico vai ficar. Ó, ficou melhor, ó. Exatamente como eu queria. Ele não mostra mais idade quebrada e mostra idade exata, mostrando de 4 em 4 anos, que foi o comando que eu dei para ele. Então aqui ele está mostrando de 18 a 22 anos, 22 a 26 anos e assim por diante. Então fica fácil ver que as pessoas que mais responderam nossa pesquisa aqui está entre 34 e 38 anos, que correspondem a 51 pessoas da nossa tabela. Vamos voltar e vamos explorar mais situações. Vou aqui em formatar eixo e vou olhar aqui embaixo. Ó. Número de compartimento. Automaticamente ele pulou de 10 para 13. Se eu voltar para 10 aqui, que são números de colunas do nosso gráfico, se eu voltar para 10, ele já vai automaticamente mudar aqui a nossa para 5,2, tá? Não é esse o objetivo, então eu vou voltar aqui para 4 e vou deixar ele calcular os 13 aqui dos 13 colunas. Legal. Só que o que eu quero fazer também? Note que ele deu a primeira idade da nossa tabela, foi a idade que ele correspondeu como a idade mínima. Então, se eu filtrar aqui na minha tabela, ó, a menor idade que eu tenho é 18. Então, automaticamente ele calculou 18. O que eu sempre faço, tá? Então, eu não, às vezes, como para não ficar muitas colunas, não ficar muito pulverizado, eu venho aqui. Eu formato o eixo e venho aqui, ó, compartimento do estouro negativo. A última opção que a gente tem aqui no nossas opçõezinhas aqui, ó, de opções de eixo. Eu vou vir aqui e vou mostrar para ele que a idade, vou flegar essa opção, eu quero para ele que ele agrupe para mim tudo que for igual ou menor a 20. Então eu vou escrever 20 aqui, ó. O que ele fez? Ó? Ele já criou um campo, então tudo que for igual ou menor a 20, ele contou 10. Ó. Se eu vim aqui filtrar os anos 18, 19, 20 e contar aqui, correspondem a exatamente 10 pessoas aqui embaixo. Ó. Se vocês visualizarem, são 10 pessoas aqui que eu estou contando que está aqui correspondendo no nosso gráfico aqui. Então, se eu voltar aqui os filtros, é só um exemplo mesmo, ele conta 10 pessoas. Então, eu não preciso aí ficar pegando a idade mínima, eu posso fazer agrupamentos que eu escolher. Bem como eu também vou fazer no máximo, tá? Então, eu vou vir aqui no eixo e vou aqui... vou vir aqui em formatar eixo e aqui no estouro máximo, em vez de 73, que é a idade máxima, eu vou agrupar tudo que for maior que 60 anos. O que eu ganho com isso? Eu ganho um gráfico mais compacto. Ó. Então aqui ele agrupou todo mundo que for maior que 60 anos, 15. Aqui eu vou mudar o título do gráfico, vou clicar no título do gráfico e vou escrever aqui. Vou escrever aqui histograma, que é o nome da nossa aula de hoje. Pessoal, basicamente isso, utilizo muito isso, então aqui ficou bem claro aqui que as maiores aquisições aí, a nossa pesquisa estão entre 32 e 36 anos e eu utilizo muito isso nos meus trabalhos. Pessoal, quem quiser a planilha, me manda um e-mail aqui nos comentários, compartilhe com os amigos, peço que vocês se inscrevam no canal e dêem um like aí para fortalecer a nossa sobrevivência aí no YouTube e me sigam nas redes sociais aí, me peçam mais gráficos e mais soluções no Excel que eu vou compartilhar com vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.